Eu já tô feliz porque tá um dia lindo, né? Melhor impossível. Aqui, se a pessoa erra, ela dá um tiro na própria fortaleza. Pô, na abelha? Então, é o castigo, é. Você acha que é só ficar aí no lugar fechado? Pode entrar aí. Salve, queridos viajantes! Começando mais um vídeo aqui no canal para vocês. E hoje é um dia muito especial porque a gente começa a explorar aí um pequeno, mas muito bonito Uruguai. Será uma passagem breve, mas muito intensa. Se você caiu de paraquedas agora nesse vídeo, nós somos Rogério e Camila. Estamos viajando pelo Brasil e América do Sul em nosso mini motorhome aqui, o Brucutu, junto da nossa cadela aventureira Auália. Então acompanha a gente. Like a bird on a tree. I'm just sitting. Nós vamos dividir a nossa passagem pelo Uruguai em 3 vídeos. Nós entramos no Uruguai pelo Chuí. Inclusive, se você não viu esse vídeo, mostramos todos os detalhes dessa parte burocrática de fronteira. Está aqui no card. Pois bem, para quem entra no Uruguai pelo Chuí, que foi o nosso caso, primeiro lugar de interesse turístico, e é muito bacana, nós recomendamos muito, a Fortaleza de Santa Teresa. We meant to be in the great outdoors, forever free. Entrada no Forte de Santa Teresa, 50 pesos por pessoa, menores de 12 anos e acima de 65 anos não pagam. Esses QR Codes precisa de internet para usar, a gente não tem por enquanto. Tem o áudio em português e o espanhol explicando tudo que tem aí dentro. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Essa fortaleza, ela já foi de portugueses, espanhóis, brasileiros e uruguaios. Então aqui já foi de muita gente. E hoje, por enquanto, dos uruguaios. In the great outdoors, forever. Vai lá, Rogério, pedir perdão pelos seus pecados. Entra na sacristia. Como um forte construído por portugueses e depois tomados por espanhóis, mostra aí a força do catolicismo na Península Ibérica, né? Uma unidade de sacristia dentro de um forte militar. Uma série de objetos sacros, mostrando essa relação muito próxima, né, entre toda essa dinâmica militar, a arte da guerra e a religião. Nesse caso aqui, o catolicismo. Me ocorreu aqui agora, né, visitando uma fortaleza militar que foi muito importante aí em várias batalhas entre o Reino da Espanha, o Reino de Portugal, o Brasil e o Uruguai. Ou seja, batalhas foram travadas aqui. Tem uma música do Legião Urbana, um trecho de uma música que me ocorreu visitando aqui agora. Fala mais ou menos assim: e lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. O Senhor da guerra não gosta de crianças. A música, né, é o Senhor da Guerra, é uma música com a letra muito intensa, muito forte, e faz aí essa análise crítica, né, do envolvimento da religião com as guerras. E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. O Senhor da guerra não gosta de crianças. O Senhor da guerra não gosta de crianças. From a
distance you can tell. Eu achei bem estratégico o lugar que eles construíram as latrinas, né? Nessa parte externa, nesse muro aqui, que é uma das extremidades da fortaleza, porque aqui o ar circula bem, então não vai ficar um mau cheiro, né? Tudo isso é bem ventilado. O formato da Fortaleza de Santa Teresa é um formato irregular, e aí a gente observa aqui 4 baluartes, né? Onde fica a artilharia pesada da fortaleza. Esse aqui é o baluarte este, que é o baluarte leste. Eu achei muito curioso a posição desse canhão, ou seja, em teoria esses canhões estão em posição real de ataque. Aqui tem uma plaquinha indicando que esse canhão aqui, dando as informações da largura, o calibre dele e principalmente o alcance. Eu estava curioso para saber o alcance. Aqui está dizendo que o alcance máximo de 3.000 metros, 3 quilômetros, e um efetivo de 1.000 metros, ou seja, 1 quilômetro. E aí, se a gente olhar exatamente para onde ele está apontado, o canhão está apontado para a própria fortaleza. Está aqui o canhão, ele está apontado, estou vendo ali um outro baluarte da fortaleza. Então, eu não sou expert em balística, mas se a pessoa não souber o que está fazendo aqui, ela acerta a própria fortaleza. Tem aquela expressão, dá um tiro no pé. Aqui, se a pessoa erra, ela dá um tiro na própria fortaleza. Sei lá, uma pessoa que manja dos Paranauê aí, bem experiente para operar esse canhão aí em especial. A cá tá achando que isso aqui não era de verdade. Vai falar, mas por onde entrava a bala do canhão? Então assim, a ordem, pólvora, bastante pólvora, aí socava a pólvora, ou seja, deixava ela bem compactada. Aí vem a bala do canhão, que é uma esfera de ferro fundido. Em algum lugar aqui tinha o pavio, uma explosão. A bala de canhão, que é a bola, né, de metal. E aí, ó, o ângulo do canhão. Se você perceber bem, olha o ângulo que aquele canhão está. Consegue perceber que é diferente do ângulo daquele canhão? Uhum. Aquele ângulo ali, né, com a quantidade de pólvora X, dava um alcance. Aquele outro ângulo daquele segundo canhão ali, com outra quantidade de pólvora, dava um outro alcance. Dá para ver aqui em alto relevo, um brasão? Um brasão? Então, e aqui tem uma informação. Esse canhão tem origem no século XIX. Tá aqui, escudo português, artilharia utilizada pela Armada Portuguesa e Brasileira durante as lutas libertadoras do Uruguai. Então esse canhão participou de lutas perdedoras, né? Porque o Uruguai se libertou. Ou seja, esse canhão aqui participou do lado português brasileiro, mas foi derrotado. A cá está indo ali para a casinha do castigo. Se o soldado fizesse alguma coisa errada, ele ficaria ali de castigo. Entra aí, cá. Tem abelha. Então, é o castigo, é. Você acha que é só ficar aí no lugarzinho fechado? Pode entrar aí. A abelha que vai julgar você. Se o seu erro for grave, será picada. Se não, isso. E aí você tá... O castigo é porque você fica num lugar bem pequenininho, confinado, com abelha, e você está mais próximo da linha inimiga. Ou seja, se em caso de ataque, quem vai ser primeiro atingido é quem tiver de castigo. Hein? Então o soldado tem que pensar 2, 3 vezes antes de fazer alguma cagada. Se eu trabalhasse nesse forte, certamente esse seria o meu lugar, como enfermeira. Eu acho interessante trabalhar em zona de guerra, até minha área, né, emergência. Cá, chegou o momento de você ter que tomar uma decisão aqui na Fortaleza de Santa Teresa. Temos aqui 2 caminhos possíveis, para allá ou para allá. A sala Horácio Arredondo ou a sala Leonardo Oliveira? Qual? Começamos por Leonardo Oliveira. Então, ladies first. Todas as chaves da fortaleza. Ó, aqui. Elas têm símbolos, por exemplo. Acho que essa aqui é da sacristia. Essa aqui talvez seja do cofre das finanças. Essa aqui, tá vendo? Então. E essa aqui é do amor, ó. Essa é do amor. Essa aqui é do ouro, tudo bem. É.
setor muito interessante aqui da Fortaleza de Santa Teresa. Tem uma sequência aqui mostrando todas as fortificações na banda oriental, ou seja, no que hoje é o Uruguai. E existe aqui uma certa ordem cronológica. E a primeira de todas, Colônia. A gente hoje chama de Colônia del Sacramento, de 1680, que foi o início ali de uma tentativa, né, do Reino de Portugal de manter uma posse em algum lugar da bacia do Rio da Prata. Então, Colônia del Sacramento foi durante um tempo de Portugal. Depois entrou aí alguns tratados de Portugal com Espanha, incluindo a devolução da região das Missões, onde nós passamos também. Então, Portugal abriu mão da Colônia de Sacramento e Espanha abriu mão da região das Missões. Então, houve aí a evolução do Tratado de Tordesilhas para o Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso. Então, essa parte aqui é quase um resumo, aqui, uma linha do tempo da história do Uruguai, com essas fortificações, as réplicas aqui, né? São maquetes de fortificações aqui, Montevidéu, que hoje é a grande metrópole, a capital do Uruguai, mas começou também com uma lógica militar, um forte, né? E aí tem preservado aqui essa porta, né? Que hoje eles chamam lá Puerta de la Ciudadela, que seria justamente aqui essa fortificação, essa estrutura fortificada que foi o início de Montevidéu. Então aqui nessa parte da Fortaleza Santa Teresa é de fato ali uma linha do tempo da história do Uruguai. Chegamos em La Paloma, um lugar muito bonito. Pegamos aí, saindo do Forte de Santa Teresa, aproximadamente 100 quilômetros de estrada, 2 horas. Estrada tranquila, não posso dizer nem que era ruim, nem muito boa, mas uma estrada tranquila. E agora aqui em La Paloma, chegamos com o pôr do sol. Tá bem bonito. Atmosfera bem gostosa, não é alta temporada, então a praia tá relativamente tranquila. A gente vai fazer umas imagens aqui, daqui a pouco tomar uma cervejinha para comemorar nosso primeiro dia de chegada aqui no Uruguai. Bom dia! Olha o lugar que nós acordamos aqui em La Paloma. Ali fica o mar. Bem gostoso. Estamos em um lugar chamado, uma pousada chamada Estrela do Mar. E aqui é uma delícia. Como é baixa temporada, ficou só nós na casa. É uma casa de 2 andares, bem gostosa, camona. E a gente vai aproveitar esse super café da manhã, preparado pelo mestre Cuca. Tá na mesa, hein? Hoje eu já... Na verdade eu só fiz o café, esquentei o leite, fiz ovos mexidos, fiz uma torradinha aí com pão. Então, trabalho fácil. Agora vem a parte difícil. Agora vem a melhor parte. Agora vem. Aproveitar. E agora de manhã a gente vai explorar. Chegamos ontem no fim do dia com o sol se pondo aqui em La Paloma. Muito bonito, um clima muito gostoso, muita família na praia e basicamente é o que tem aqui em La Paloma para visitar. É o mar, assim, a vibe da praia. E agora de manhã a gente vai dar uma caminhada também e curtir um pouquinho daqui para partir para o nosso próximo destino aqui no Uruguai. Salto que ela deu? Eu vi. Esse aqui é saltador ou não? É a Can
Guru. Can, Que é o feminino de cão, é a canguru, que ela salta muito, né? Olha, linda, canguru. vamos, olha, vem. Vamos. Muito bonito essa composição do farol com as nuvens, o céu nesse horário, né? Com o tráfego. Apesar de ser branco com tons de branco, mas mesmo assim tem um contraste legal. Tá preparado Pra quê? para subir no farol? Eu tô. Quem não tá preparado hoje é o farol. Essa hora ele não tá preparado ainda. Na verdade ele tá se preparando pra trabalhar, né? Daqui a pouco ele começa a trabalhar. Daqui a pouco ele começa a trabalhar? É. Por isso que eu acho que eles colocam um horário de visita com uma antecedência que vai se alterando na época do ano. Por quê? O farol passa a trabalhar à noite, né? Quando escurece. Ah, o principal objetivo não é visitação? Não é. Não fizeram essa obra aqui de 30 e tralala metros de altura. Pra gente poder subir. Não. Entrada 35 pesos. Agora no fim da tarde a gente aproveitou para dar uma volta em La Paloma, conhecer um pouquinho da vibe do lugar aí e visitar o farol. Aproveitamos para dar um pulinho no mercado. Nós fizemos umas compras na rede de mercado Eldorado, que é uma rede bem grande, mas essa unidade que nós fomos, ela era um pouquinho menor, assim, tava bem no caminho ali que a gente passou, uma rua mais central. E então eu não vi muitas coisas disponíveis, muita variedade e os preços realmente um pouquinho mais salgados para algumas coisas e mais baratos do que estamos acostumados no Brasil para outras. Então ovo, por exemplo, que é uma coisa que a gente consome bastante, 15 ovos do ovo vermelho, que é R$17,25, né? O equivalente a 144 pesos e 90. O nosso câmbio foi de 8,40, tá? R$1 para 8,40 pesos. Então eu vou falar já em real o valor, pra gente ter uma ideia melhor se tá caro ou se tá barato. A batata Lay's de 200 gramas, R$23,27. O vinho eu achei interessante esses vinhos de caixinha, né? A gente vai provar pra ver se é bom. Tinha uma marca mais barata, esse aqui foi 153 pesos, o equivalente a R$18,21. Tinha uma marca lá que era 115 pesos, mas eu peguei essa daqui, que é uma marca mais conhecida, um Taná, daí a gente fala se é bom ou não. R$18 no vinho tá interessante, né? Bem legal, então essa com legal. algumas coisas mais baratas ao Exato. vinho que eu tô me referindo, porque a gente consome Claro. bastante vinho e no Brasil a gente Isso eu gostei. não pega um vinho por R$18, mas vamos ver a qualidade, né? Não acho que vai ser ruim. A cebola eu achei barata, um fenômeno que acontece é que a cebola roxa aqui é mais barata do que a cebola marrom ou a cebola branca, né? No Brasil é o contrário nos lugares que a gente frequenta, nós somos de São Paulo. A cebola ficou R$2,31, tem 3 cebolas. Uma maionese de 500 gramas, de uma marca clássica Uruguai, R$9,15, achei um preço bom também. Alguns frios, um pouquinho de mussarela, um pouquinho de panceta. Esse purê de batata eu achei barato, 27 pesos. Isso, esse purê de batatas, 27 pesos. Achei interessante o preço também. Umas azeitoninhas, enfim. Tudo isso ficou... Só isso, né? Não é muita coisa. 873 pesos, o que é equivalente a R$103,92. Eu achei que tá bom o preço. Não é muita coisa, mas... Eu achei carinho, tipo... Ok,
carinho, não muito caro. Mas eu acho que... O mais caro foi o seu pedido no mercado, que você pediu, compra uma Lay's. Você trouxe a Lay's de Itu, né? Sempre um pacote de família é a melhor relação custo-benefício, né? Claro. Acabei trazendo um pacote maior. Buscamos em nossas expedições visitar destinos menos conhecidos para viajantes brasileiros e surpreendê-los com a beleza única de cada lugar pelo qual passamos. Nos conte nos comentários se gostou de conhecer a história do Forte de Santa Teresa e as belezas do balneário de La Paloma com a gente. Se gostou, deixe seu like para apoiar o nosso trabalho e se inscreva no canal para assistir o próximo vídeo. E esse sim, será em um dos destinos mais buscados no Uruguai. Será que visitar Punta del Este é caro mesmo? Não perca!